Olá, queridos espectadores. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje, mergulharemos em um tema fascinante e profundamente significativo: a presença do Espírito Santo na vida de cada pessoa. Ao longo da história e das Escrituras Sagradas, o Espírito Santo tem sido retratado como uma força divina, uma fonte de poder e orientação para aqueles que o recebem. Neste vídeo, prometemos desvendar o mistério por trás do Espírito Santo e explorar seu papel transformador na vida de cada um de nós. Prepare-se para uma jornada de descoberta e inspiração enquanto mergulhamos nas profundezas deste tema tão relevante e crucial para a nossa jornada espiritual. Antes de mergulharmos mais fundo em compreender o papel e a influência do Espírito Santo em nossas vidas, é essencial entender sua identidade dentro da Trindade Divina. De acordo com a teologia cristã, a Trindade consiste em três pessoas distintas, mas coiguais: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Espírito Santo não é apenas uma força ou energia, mas uma pessoa divina com vontade, inteligência e emoção, coexistindo eternamente com o Pai e o Filho. Para fundamentar a identidade do Espírito Santo como Deus, podemos encontrar várias referências bíblicas que corroboram essa verdade. Por exemplo, em Mateus 28, versículo 19, Jesus instrui seus discípulos a batizarem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, colocando o Espírito Santo em pé de igualdade com o Pai e o Filho. Além disso, em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 14, Paulo invoca a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, mais uma vez destacando a Trindade Divina. Outra evidência da identidade divina do Espírito Santo é encontrada em Atos, capítulo 5, versículo 3 e 4, onde Ananias e Safira mentem ao Espírito Santo e são repreendidos por Pedro. Pedro então declara que eles não mentiram para os homens, mas a Deus. Esse texto demonstra claramente que mentir ao Espírito Santo é equivalente a mentir a Deus, estabelecendo assim a divindade do Espírito Santo. Essas referências bíblicas fundamentam firmemente a identidade do Espírito Santo como membro da Trindade e como Deus coexistente e coigual com o Pai e o Filho. As obras realizadas pelo Espírito Santo são vastas e profundas, refletindo seu papel ativo na história da humanidade e na vida de cada indivíduo. Desde a criação do universo até a ressurreição de Jesus Cristo, o Espírito Santo tem desempenhado um papel fundamental. Ele pairava sobre as águas no princípio, trazendo ordem do caos e vida à criação. Além disso, o Espírito Santo é responsável por convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, guiando as pessoas ao arrependimento e à fé em Cristo. Suas obras incluem também capacitar os crentes para testemunhar, conceder dons espirituais e produzir frutos de amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fé, mansidão e domínio próprio. Além de suas obras poderosas, o Espírito Santo é atribuído com diversos atributos divinos, refletindo sua natureza eterna e transcendente. Sua eternidade é evidente na sua existência desde o princípio, sem princípio nem fim, coexistindo com o Pai e o Filho desde toda a eternidade. Ele também é onisciente, possuindo total conhecimento de todas as coisas, inclusive os pensamentos e intenções do coração humano. Sua onipotência se manifesta na sua capacidade de realizar obras sobrenaturais e transformar vidas. Além disso, o Espírito Santo é onipresente, estando presente em toda parte ao mesmo tempo, capacitando e consolando os crentes em todos os lugares e em todos os momentos. Esses atributos divinos do Espírito Santo não apenas destacam sua natureza divina, mas também revelam sua importância na vida dos crentes. Sua eternidade oferece segurança e confiança, sabendo que Ele sempre estará conosco, desde o início até o fim. Sua onisciência traz consolo, pois Ele conhece nossas necessidades mais profundas e intercede por nós de acordo com a vontade de Deus.
Sua onipotência nos capacita a viver uma vida de fé e ousadia, confiando em seu poder para superar qualquer obstáculo. E sua onipresença nos assegura que nunca estamos sozinhos, pois ele habita em nós e nos guia em cada passo do caminho. Em suma, o Espírito Santo não é apenas uma influência abstrata, mas uma pessoa divina que opera em nós e através de nós para a glória de Deus. Ao considerarmos a personalidade do Espírito Santo, é fundamental reconhecer sua capacidade única de compreensão e intervenção nas vidas das pessoas. O Espírito Santo não é uma força impessoal ou uma mera influência abstrata. Ele é uma pessoa divina, dotada de inteligência, vontade e emoção. Sua compreensão transcende os limites humanos e ele conhece cada detalhe de nossas vidas, desde nossos pensamentos mais íntimos até nossos anseios mais profundos. Além disso, sua intervenção é ativa e poderosa, agindo de acordo com sua vontade soberana para realizar os propósitos de Deus na Terra. Em contraste com uma entidade impessoal, o Espírito Santo é uma pessoa divina que se relaciona conosco de maneira pessoal e íntima. Ele não é apenas uma força ou energia, mas uma presença viva e consciente que habita em nós e nos capacita a viver uma vida de fé e obediência. Sua natureza como uma pessoa divina é evidenciada em sua capacidade de nos consolar, guiar, ensinar e capacitar para cumprir a vontade de Deus. Ele se revela a nós como um amigo fiel e um consolador amoroso, sempre pronto para nos ajudar em nossas fraquezas e nos fortalecer em nossa jornada espiritual. Portanto, ao considerarmos a personalidade do Espírito Santo, devemos abandonar a visão limitada de uma força impessoal e abraçar a verdade de sua natureza como uma pessoa divina. Ele é o Espírito da verdade que nos conduz à verdade plena em Cristo. Ele é o Consolador que nos conforta em tempos de aflição e nos fortalece em nossa fé. Ele é o guia que nos conduz pelo caminho da justiça e da santidade. Que possamos nos abrir para a presença ativa e transformadora do Espírito Santo em nossas vidas, permitindo que ele nos molde à imagem de Cristo e nos capacite a viver uma vida de amor e serviço ao reino de Deus. As ações pessoais do Espírito Santo são uma manifestação tangível de sua presença ativa em nossas vidas. Ele não é apenas uma influência abstrata, mas uma pessoa divina que se envolve pessoalmente conosco. Uma das ações mais significativas do Espírito Santo é sua capacidade de falar conosco. Ele nos comunica verdades espirituais, nos direciona em momentos de dúvida e nos conforta em tempos de aflição. Além disso, o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas, intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis, fortalecendo-nos em nossa jornada espiritual. Outra ação pessoal do Espírito Santo é sua constante assistência em nossas vidas diárias. Ele nos ajuda a compreender as Escrituras, revelando-nos o significado profundo das verdades espirituais e guiando-nos na aplicação prática de sua palavra. Além disso, o Espírito Santo nos capacita a orar de acordo com a vontade de Deus, intercedendo por nós e pelos outros de maneira eficaz e poderosa. Sua presença em nossas vidas nos capacita a viver uma vida de oração fervorosa e comunhão íntima com o Pai Celestial. Além de falar conosco e nos ajudar, o Espírito Santo também age como nosso guia divino, nos conduzindo pelo caminho da verdade e da justiça. Ele nos orienta em nossas decisões, nos alerta contra o pecado e nos capacita a viver uma vida de santidade e integridade. Além disso, o Espírito Santo nos capacita a testemunhar de Cristo ao mundo, capacitando-nos com poder e autoridade para proclamar as boas novas do Evangelho e fazer discípulos de todas as nações. Em resumo, as ações pessoais do Espírito Santo são uma prova do seu amor e cuidado por nós, capacitando-nos a viver uma vida de fé e serviço ao reino de Deus.
As implicações teológicas da personalidade do Espírito Santo são vastas e profundas, pois afetam diretamente a compreensão da natureza de Deus e da experiência espiritual dos crentes. Reconhecer o Espírito Santo como uma pessoa divina implica entender que ele não é apenas uma força ou influência, mas um ser com quem podemos ter uma relação pessoal. Isso significa que podemos nos comunicar com ele, confiar nele, ser consolados por ele e ser guiados por ele em nossas vidas diárias. Além disso, a personalidade do Espírito Santo ressalta a realidade da Trindade divina, revelando-nos a comunhão íntima entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e nos convidando a participar dessa comunhão por meio de uma vida de fé e obediência. Ao considerarmos as implicações práticas da personalidade do Espírito Santo, é crucial enfatizar a importância de desenvolver uma relação pessoal com ele. Isso envolve cultivar uma sensibilidade à sua presença e uma disposição para ouvir e obedecer à sua voz. Uma relação íntima com o Espírito Santo é essencial para uma vida cristã frutífera e poderosa, pois ele nos capacita a viver de acordo com a vontade de Deus, a superar as tentações e desafios da vida e a testemunhar de Cristo com poder e autoridade. Portanto, que possamos buscar uma relação pessoal e profunda com o Espírito Santo, permitindo que ele transforme nossas vidas e nos conduza à plenitude da vida em Cristo. O Espírito Santo desempenha um papel vital na vida cristã e ministerial, orientando, transformando e capacitando os crentes para o serviço de Deus. Ele guia os crentes em todas as áreas de suas vidas, desde tomadas de decisão cotidianas até questões mais complexas relacionadas ao ministério e à vida espiritual. Como exemplo, vemos no livro de Ateus o Espírito Santo orientando os primeiros líderes da igreja, como Pedro e Paulo, em seus esforços missionários e decisões cruciais. Além disso, o Espírito Santo é o agente da transformação espiritual na vida dos crentes, capacitando-os a viver uma vida de santidade e amor. Ele renova nossas mentes, transforma nossos corações e nos capacita a viver em conformidade com a vontade de Deus. No aspecto ministerial, o Espírito Santo também capacita os crentes com dons espirituais para o serviço na igreja e no mundo, capacitando-os a cumprir o chamado e propósito de Deus em suas vidas. Para viver em comunhão com o Espírito Santo e experimentar seu poder transformador em nossas vidas, é fundamental cultivar uma vida de oração constante e intimidade com Deus. Devemos buscar a orientação do Espírito Santo em todas as decisões, confiando em sua sabedoria e direção. Além disso, devemos estar abertos e receptivos ao seu trabalho em nossas vidas, permitindo que ele nos molde à imagem de Cristo e nos capacite para o serviço de Deus. A prática da gratidão, humildade e obediência também é essencial para viver em comunhão com o Espírito Santo. Ao reconhecer sua soberania e autoridade em nossas vidas, somos capacitados a viver uma vida de frutificação espiritual e eficácia ministerial, que possamos nos render completamente ao Espírito Santo, permitindo que ele nos guie, transforme e capacite para a glória de Deus. Na conclusão deste vídeo, é imperativo reiterar a importância vital do Espírito Santo na vida cristã. Sua presença e orientação são fundamentais para o crescimento espiritual, a transformação pessoal e o serviço eficaz a Deus e ao próximo. Portanto, quero convidar você a buscar uma relação mais profunda com o Espírito Santo em sua vida diária. Dedique tempo para orar, estudar a palavra e ouvir a voz do Espírito Santo. Além disso, encorajo você a compartilhar o que aprendeu sobre o Espírito Santo com outros, para que mais pessoas possam experimentar a plenitude da vida em Cristo. Se você gostou deste vídeo e deseja receber mais conteúdo relacionado à fé e espiritualidade, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar as notificações. Juntos, podemos crescer em nossa jornada espiritual e impactar o mundo ao nosso redor. Obrigado por assistir
e que o Espírito Santo continue a guiar e capacitar você em todas as áreas da sua vida.